Olá, a paz do Senhor. Hoje eu venho trazer a mensagem que se encontra em Daniel, no livro de Daniel. Peguem suas Bíblias, eu estou com a minha versão NVI, que é uma versão um pouco mais fácil de se entender. Vamos lá, a mensagem está em Daniel 6, versículos de 1 a 24. É uma passagem bem grande, mas nós vamos lendo, parando e explicando. Essa é uma história que é bem conhecida, mas nos traz bastante conhecimento e reflexões para a nossa vida. Vamos começar. Daniel 6, capítulo 1. No caso, Daniel 6, versículo 1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. Aquele de sátrapas que significaria funcionários de mais alto cargo. É como se fossem ministros de hoje em dia. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Então os sátrapas, eles cuidavam do dinheiro e também de todos os recursos do palácio e do rei. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Então, Daniel, ele estava se saindo bem, ele era um homem de Deus, ele era justo. Aqui no texto mesmo vou dizer que mais tarde que ele era justo, que ele obedecia às leis de Deus e que ele ele governava com justiça e certo. E quando ele foi nomeado pelo rei para ficar à frente dos outros, eles ficaram com inveja dele, porque eles também queriam. Mas muito provavelmente o rei não colocou eles, porque o Daniel era mais competente, ele governava melhor. Vamos continuar. Mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então, ele estava se sobressaindo sobre os outros porque ele era fiel, não era desonesto e não era negligente. Não é porque ele falava bem com o rei, ou ele puxava o tapete dos outros, era só porque ele seguia aos mandamentos de Deus. E eles ficaram com inveja deles e eles não conseguiam achar nada. Procuraram se ele tinha roubado alguma coisa, se ele fez alguma coisa errada e não conseguiram achar. Então, o único jeito deles tentarem atingir ele foi fazer desobedecer alguma coisa do rei em relação com a lei de Deus. E aqui a gente continua. Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, viva para sempre! Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Isso eram os sátrapas, os governadores falando com o rei, porque eles tinham conhecimento que Daniel só servia ao Deus dele, enquanto eles serviam a vários outros. Tinha Deus para tudo quanto é coisa. Ele servia só ao Deus dele, só orava a Deus dele, e eles pensaram: se a gente colocar que ninguém pode orar para mais nada a não ser o rei, nós vamos conseguir pegar ele desse jeito. E vamos ver se ele vai continuar orando a Deus dele, ou se ele vai preferir continuar no cargo dele e não orar mais a Deus dele. E assim continuamos. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado.
conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Antigamente, igual a hoje, quando o rei declarava alguma coisa, não podia ser revogada. Então ele falou, o decreto é esse, assina, bate o carimbo lá, não pode mais ser revogado. Nem mesmo se ele mesmo quiser. Por isso que eles pediram para que emitisse um decreto. Porque eles sabiam, mais à frente vai falar no texto, que eles sabiam que o rei gostava de Daniel. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Então, mesmo Daniel sabendo que se ele fosse pego fazendo aquilo, ele ia ser jogado na cova dos leões, ele não ficou com medo. E a primeira coisa que ele foi fazer foi para casa orar, agradecer a Deus, como ele sempre fazia. Então, mesmo com medo, ele não parou de orar. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Então, o plano deles deu certo. Eles queriam colocar um jeito de derrubar Daniel, pensaram em colocar um decreto, fazer o decreto para o rei não deixar ele orar para nada, e Daniel, meio que eles pensaram, caiu no nosso plano. Agora ele vai ser jogado na cova dos leões, pronto, assunto resolvido. Mas não é assim que aconteceu. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço para poder livrá-lo. Então até o rei gostava dele, porque ele era justo, porque ele era um bom servo. E mesmo que o decreto ele tentou ajudar, mas como era um decreto que ele mesmo assinou, ele não podia tirar esse decreto. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu próprio anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Então, como era a pena e Daniel foi pego fazendo aquilo que o decreto exigia que não fizesse, foi jogado na cova dos leões, tampou, e aqui diz que ele fechou com o seu anel-selo, eles fecharam para que ninguém abrisse antes da hora. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Então até o rei gostava dele e ficou preocupado. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal. Antes, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Então, este é o milagre. A gente sabe que leões são bichos que matam mesmo se não tiver com fome. Se eles são ameaçados, se ali é o lugar deles, quem cair lá, muito provavelmente vai morrer. E esse que era o plano deles. Eles queriam jogar ele na cova, os leões, para que eles morressem, para que Daniel morresse, e os outros tomassem o lugar dele. Mas Daniel foi fiel a Deus
E mesmo sabendo que muito provavelmente ele ia morrer se ele fosse jogado na cova dos leões, ele continuou servindo a Deus, não fugiu da sua pena e decidiu: se for para morrer, eu morrerei, mas eu não deixarei de servir a Deus, não deixarei de orar. E ele foi salvo. Aqui no texto diz: meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Daniel não fez nada de errado. Ele era justo, ele era fiel, ele era servo de Deus. O próprio rei chama ele de servo do Deus vivo. Então até o próprio rei não acreditava em Deus, mas mesmo assim sabia que ele era um servo de Deus. E ele mesmo diz aqui: também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Ele não fez nada de mal. Só que ele caiu na inveja das pessoas que queriam prejudicar ele. Mas olha o que aconteceu com elas. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que nele não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Ele sabia: mesmo que eu morra, eu não deixarei de confiar em Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram eles. Então podemos ver, não era porque os leões não estavam com fome ou gostaram de Daniel. Os outros que jogaram, antes deles cair lá dentro, os leões já mataram. É porque Deus estava com ele. E Deus fez isso para que seu nome fosse lembrado e ele fosse glorificado. Tudo que nós fazemos, nós não fazemos para nós. Fazemos para que Deus seja glorificado. Para mostrar Deus para todos. Amém?